tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entre Família. Tô aqui de volta e com uma grata surpresa no meu coração. Olha só quem tá comigo, Lucas Nascimento. Que prazer, viu? Tudo certinho? Aqui, ó, já tudo de boa, já. Tudo tranquilo? Até pode chegar um pouco mais perto aqui, ó. Que prazer tá por aqui, viu? Demorou pra acontecer, hein? Demorou, hein, Lucas? A Demorou. nossa última vez apresentando juntos foi lá em 2018, no Revista Novo Tempo. Eu tava gravidona, não era nem gravidinha, né? Tava bem grávida. Eu lembro. Eu tava chegando, já tinha chego, na verdade, na TV, mas as primeiras experiências ali apresentando em frente à câmera, cru de tudo, não sabia quase nada. Que me passou as dicas aqui, me aturava ali, tudo, me dava as dicas. Era a Suzane. E quem diria que depois estaríamos aqui. Gente, essa vida é muito louca, né? A roda vai girando. Vixe. E pra mim é uma satisfação dividir o Entre Família hoje com você aqui. Tá? Seja bem-vindo. Eu sei que ontem você estava com a Paty. Patrícia passou na minha frente, porque esse recorde era para eu bater, né? Apresentar com o Lucas depois de tantos anos, mas tudo bem. Que bom que você está aqui, Lucas. E a gente vai falar hoje, você falou sobre ser cru de tudo naquela época, a gente vai falar sobre soft skills. Palavra chique para dizer o quê, hein, Lucas? Eu quase não consigo falar. Escrever, talvez, não, né? Mas, enfim, primeiro, também é um prazer estar por aqui. Obrigada. Com você. Gosto pra caramba de estar por aqui. Eu, logicamente, sempre tô viajando, gravando, mas tá aqui com você de casa também, aprendendo basquete. Aprendi bastante aqui no programa, viu? Tá aqui dividindo a apresentação com você, também tá sendo um prazer poder voltar. A gente já dividiu reportagem, agora apresentação também. É verdade. Lucas deu uma pausa nas viagens, que esse daqui gosta de viajar. Vocês acompanham aí, sabe. E que bom que ele viaja, porque ele traz ótimas histórias pra nós. Hoje vamos falar sobre essa palavrinha difícil, né, Lucas? Soft skills. E nós estávamos ali perguntando para nossa especialista, né, qual a melhor forma que a gente explicaria para o nosso público. Mas a gente não vai entregar tudo não, né, Lucas? Não, a gente quer dar uma segurada. Tem a ver com habilidades. Que habilidades são essas, hein? Vou segurar. Ou pode ser que você já seja mais ligado a elas, tem outras habilidades que você vai acabar desenvolvendo também. Mas enfim, a gente deu uma perguntadinha ali. A gente vai nosso especialista. Mas o importante é a gente comentar com o nosso público que essas habilidades, embora se discutam muito na vida adulta, elas podem ser desenvolvidas ainda na infância. É por isso que nós recebemos aqui a nossa especialista, né? Ela é professora e ela vai contar tudo como isso pode ser desenvolvido e estimulado na infância. E a gente tem uma convidada especial. Vocês não têm ideia. A gente falando sobre essas questões de habilidades aí, principalmente quando é um pouquinho mais novo, às vezes os pais não entendem o que está acontecendo, às vezes pausa a criança, tipo, não pode, dá uma podada, não faça isso, não faça aquilo, sem ter ideia que aquilo pode auxiliar bastante lá pra frente, né? É isso, gente. Nós temos a nossa convidada que tá ali, inclusive, olhando pra gente. Eu tô aqui só de olho. 4 aninhos. É a Rebeca, a gente chama ela de Rebequinha. Então você aguenta aí, que tem muita coisa boa no programa de hoje. Tem um quadro Seu Direito, tá? Entendendo sobre direitos trabalhistas. Hoje vamos falar sobre demissão por justa causa. E também tem a participação do pessoal de casa, né? Claro, participação do pessoal de casa. E você vem junto com a gente vai fazer um breve intervalo. Coisa Na rápida. volta, o Lucas explica como que você pode participar do programa de hoje. O Entre Família volta já. Estamos de volta com o Entre Família. E, pessoal, no bloco anterior, coisa rápida, daqui a pouquinho, passou, a gente falou um pouquinho sobre que você também pode participar. A sua participação aqui é super bem-vinda. A gente é quase uma extensão da casa do pessoal, né? O pessoal chega pra cá, pode participar. Chega junto. Exatamente, pode ficar tranquilo, fica super à vontade, viu? E pra você participar, a gente tem o nosso WhatsApp, nosso canal de comunicação, tem as redes sociais também, mas o pessoal pode participar. Por qual número você tem? Como eu mandar uma mensagem, o WhatsApp, tem um pessoal lá em cima de olho? É isso aí, Lucas. E por favor, você mande aqui a sua questão. Hoje a nossa perguntinha do dia é: quais dificuldades você percebe no seu filho ou na sua filha e que você gostaria de compartilhar com a gente e de repente receber uma orientação da nossa especialista? Então, tem o nosso número, são alguns numerozinhos para você decorar aí, tá? O DDD é o 12 98315 0249, mas é um número que dá para decorar. 98315-0249 e tem o QR Code. E tem que, pra ficar super mais fácil, pega o celular e abre a câmera dele aqui, ó, colocou ali, vai ficar super mais fácil. Ou então faz o seguinte, tira uma foto da tela aí, o número tá aparecendo, já salve aí nos seus contatos para ter direto essa conexão com a gente. Se eu tenho os seus números favoritos salvo aí, pronto, Entre Família também. Se conseguir poder falar com a gente, sempre mandar mensagem, a gente tá sempre esperando a sua participação, a sua interação. É isso aí, então manda pra cá.
Vamos aqui então, Lucas, a nossa salinha Exatamente. do nosso debate. Dá boa tarde para a nossa especialista, Paula Scarpetto, professora especialista em After School, que daqui a pouco a gente vai entender também o que é. Hoje muita coisa em inglês por aqui. Paula, seja bem-vinda mais uma vez. Satisfação estar com você. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui. E por sempre estar aqui com vocês é muito gratificante. E sabe bastante coisa, nosso, né, Lucas? Ela tem essa carinha de nova, mas olha, carrega uma bagagem. Parar de conversar um pouquinho, parou ali, já aprende bastante, consegue absorver bastante. Obrigado, boa tarde para você, obrigado por estar com a gente, viu? De verdade. Obrigada. Vamos tentar entender então do começo, né, minha gente? O que é soft skills? Essa palavra em inglês, né, tão chique. E qual é o significado, né? Soft skills significa o quê? Para que serve? As soft skills, elas são as nossas habilidades interpessoais. Então, por exemplo, é o nosso fato de boa comunicação, de você ter empatia, de você ter criatividade para resolução de problemas, de você ter proatividade, de você ser aquele aluno líder, sabe? Aquela pessoa mais líder ou aquela pessoa mais quieta, enfim. São aquelas habilidades que estão dentro da gente. Geralmente elas não são aprendidas, né? Já vêm com a gente ou a gente aprende elas, mas pela forma vivencial e não assim de fazer um curso ou algo do tipo. E a gente falou essa parte que na escola, às vezes, tem um que é o mais líder, não. Essas habilidades, digamos, se forem barradas de alguma maneira, às vezes na escola, às vezes o pai não conhece muito bem o que está acontecendo, isso pode dificultar no futuro para que ele, de uma certa maneira, se mostre mais habilidoso lá no futuro, que aquilo possa ajudar em alguma atividade na vida? Com certeza. A gente fala que o período mais importante para a criança é até os 7 anos, né? É onde ela vai geralmente mostrar vários indícios de alguma habilidade que ela já tem mais conexão, assim, né? Então a gente tem aquela criança que fala, e o pai fala, pelo amor de Deus, para de falar, né? Não aguento mais. Mas é dela. Às vezes é por se espelhar nos pais, que são comunicadores, ou enfim, trabalham com venda, geralmente é mais nesse quesito. Tem aquela criança que ela gosta muito de desenho, ou se adapta mais à música, ou ela quer pegar todos os móveis da casa e transformar aquilo num castelo ou alguma outra coisa. E o pai fala assim, pelo amor de Deus, tá fazendo bagunça, tá fazendo sujeira na minha casa. E não, ela tá colocando para fora algo que vem dela, né, que é interpessoal mesmo. E quando o pai barra ou o responsável acaba barrando, ela pode ter falta de... Incentivo? Não é incentivo, mas delas... incentivo também. De autoconfiança. Dela falar assim, será que eu sou boa nisso mesmo? Ou será que eu consigo fazer isso? E a gente acaba percebendo isso, não nos 7, 8 anos, mas quando ele chega nos 14 e nos 15, que é aquela fase da adolescência de grande virada, né? De assim, será que eu sou criança? Será que eu sou adolescente? Estou me sentindo um adulto? E aí ele precisa de muita confiança em si mesmo, né? Para criar sua identidade, entender qual é sua identidade, seu papel na sociedade. Então, é o momento onde ele fala, ele vai olhar para trás e vai falar assim, o que eu tive de bagagem familiar, do meu convívio, que me deu esse suporte para eu acreditar no que eu faço. Você explicou, então, que as soft skills, elas são habilidades interpessoais, né? E você colocou muito bem. Por exemplo, o Lucas comentou sobre essa coisa de ser barrada, né? A gente traz algumas educadoras aqui e é interessante notar o que elas falam com o que você está agregando hoje. Nós que somos pais, a gente tem um ego muito inflado. Então, assim, né, quando o filho nos questiona, por uma educação que a gente traz antiga, a gente não quer que o filho nos questione. Mas, por exemplo, essa atitude de questionar, ela poderia ser considerada uma soft skill? Ela, futuramente, né, no local de trabalho, isso poderia vir a ser relevante? Claro, porque ela não se contenta com o que ela tem de resposta. Então, ela quer mais, ela quer entender o motivo de alguma coisa ou por que aquilo é feito, né? Então, assim, às vezes a gente não tem paciência ou a gente realmente não quer ser colocado em xeque, né, nessa situação. Mas para ela é só o fato de explicar, ou seja, me mostre o porquê de você estar fazendo isso ou por que acontece isso, né? E isso no mercado de trabalho é super importante, ou seja, você sempre vai receber ordem e nunca vai questionar o que é que está acontecendo. Então, assim, você também pode criar uma pessoa que simplesmente só aceite ordens. Eu não estou dizendo que isso serve para todos, tá? Mas pode ser que no futuro ela seja uma pessoa que simplesmente receba as informações e nunca questione o que acontece. Porque lá atrás foi ensinado para ela que questionar é errado. E principalmente questionar a hierarquia, né? Exatamente.
Eu acho que, assim, existe a questão de você questionar com educação e você saber questionar. E existe aquela coisa de, tipo, eu sou mal educado, né? Acho que tem duas coisas que são super diferentes. Então, eu acredito que se você identificar que a criança, ela vai para um lado que não é legal de você questionar, assim, que tem aquele tom um pouco mais mal educado, você fala assim, ó, filho, não é legal você falar dessa forma, mas isso acontece por causa disso, disso e disso. E você vai realmente moldando ela para que ela entenda que questionar é bom, desde que você tenha respeito à pessoa, né, a hierarquia com quem você está fazendo esse questionamento. Ah, muito bem. Ficou boa essa diferença, esse esclarecimento, porque nós que somos pais, a gente fica nessa linha tênue entre deixar, né, que o filho cresça, floresça, e a correção, né? Você fica, Sim, às vezes, sem saber muito o que fazer. Paulo, só queria que você voltasse rapidamente aqui uma coisa. Quando você falou sobre as habilidades interpessoais, você disse que nasce e tal. Elas podem ser desenvolvidas, estimuladas de alguma forma? Por exemplo, se eu observo que a minha criança tem uma dificuldade com comunicação, e isso vem da personalidade, um pouco mais introvertida e tal. Eu, como mãe, posso estimular isso? pode. Eu uso como exemplo eu mesma, assim. Desde pequena eu gostava de falar, mas eu tinha muita vergonha de me comunicar, assim, com pessoas que não fossem do meu ciclo familiar. E aí minha mãe me colocou no teatro. E o teatro foi um grande salto para mim, porque eu tinha que decorar, né, os textos, então a questão de memorização me ajudava muito, e a comunicação, ou seja, como é que eu expresso os meus sentimentos através da minha fala, que vocês comunicadores fazem isso muito bem. Então, assim, foi algo que talvez já tivesse dentro de mim, mas não muito aflorado, e pela atitude dos meus pais de me colocarem numa atividade, eu consegui desenvolver essa habilidade minha, de colocar ela mais pra fora, né? Tão bem que tá aqui no Entre Família hoje, ao vivo e nem treme, né? Tá super tranquilo, tá de casa já. Tá de casa. Agora, Lucas, hoje a Paula tá em todos os momentos desse programa, né? Ela tá no estúdio, mas a gente também tem um VT agora. A Paula também, ela é professora, numa escola. Que ao invés de ter a parte da escola, tem a parte da tarde também, algo diferente, para também trabalhar um pouco mais com isso. Ela está aqui com a gente, mas também está nesse VT que a Mauri preparou para a gente, foi conhecer essa escola um tanto quanto diferente e que você vai acompanhar agora. Pode rodar o VT. Já imaginou aprender matemática em uma aula de culinária? Ou desenvolver a criatividade criando robôs? E o que você acha de aprender ciências fazendo vulcões entrarem em erupção? Aprender fica muito mais fascinante no modelo After School. Como o próprio nome diz, After School são atividades feitas depois da escola. Ou seja, tratam-se de programas extracurriculares desenvolvidos no contraturno escolar. Nos Estados Unidos, esse tipo de programa é oferecido desde o início do século XX, dando aos pais a opção de matricularem os filhos na escola durante todo o dia. Um dos auxílios mais importantes é a realização das tarefas escolares, mas essa não é a única atividade desenvolvida. A primeira coisa que todo pai fala é a solução dos meus problemas, né? Então ajuda eles na questão das tarefas, das provas, trabalhos escolares no primeiro momento. Depois eles têm aula de inglês e espanhol, né? Aí é alternado de acordo com a quantidade de dias que eles vêm para o After School. E a gente conta com 2 atividades extracurriculares para desenvolvimento das soft skills todos os dias. Toda segunda-feira eles têm aula de culinária e horta. Na terça-feira eles têm laboratório de ciências e educação física. Na quarta é robótica e eles têm aula de artes. Então, assim por diante, todas essas outras atividades eles vão ter ao longo da semana. A fazenda a gente costuma levar eles uma vez por mês, para que eles possam ter contato com os animais. A gente tem as vaquinhas, tem os porquinhos, coelhinhos, as galinhas. Então elas olham pela primeira vez uma galinha botando um ovo, ou como se tira leite da vaca, porque o leite não vem da caixinha, né? Vem da vaquinha. A gente tem um pomar bem vasto lá também, onde elas aprendem que, por exemplo, a maçã ela não é do supermercado, e sim ela vem da macieira, né? E eu conheci a Paula em outro ponto da vida, onde a gente trocou informações, né, que éramos professoras, descontentes com o ensino tradicional, e aí ela acabou me chamando para vir fazer um outro tipo de ensino aqui na escola, com essas metodologias que a gente chama de metodologias ativas. Eu gosto de pensar que todo mundo é um mini cientista, né? As crianças são as pessoas mais curiosas que tem no mundo. Então, com elas, eu desenvolvo o método científico, lógico que adaptado para a idade delas, né? Então,
elas me perguntam, tia, por que o céu é azul? Então a gente desenvolve um experimento para entender o porquê que o céu é azul. E elas escrevem do jeitinho delas o que a gente fez e a descoberta delas do dia. Pois é, a gente pode ensinar tanto adição, subtração, fração, fazendo uma receita de bolo. A gente também pode aprender sobre história através das aulas de artes. Então, por exemplo, aqui foram as pinturas rupestres, com elas fazendo as pinturas rupestres. Elas podem aprender também sobre programação na aula de robótica. Elas aprendem sobre o mundo. Oi, meu nome é Isa e eu tenho 7 anos. Eu tenho vergonha. A Isabela mesmo, ela tem um dom para artes, assim, ela gosta de falar com as pessoas, ela não tem vergonha da câmera, ela se solta muito. E com certeza isso não é tão desenvolvido na escola. Então aqui ela tem a possibilidade na aula de dança do tio João, que ela faz, que ela adora. Na aula do tio Matheus também ela já se solta mais. Se ela tiver que se expor de alguma forma, ela sente segurança nela para fazer isso, né? A Mari, por outro lado, ela é apaixonada por matemática. Se você der várias contas para ela, rapidamente ela começa a fazer. A aula de robótica também, ela adora. Então, assim, são coisas que muitas vezes ela fica parada na escola porque não consegue avançar no mesmo nível que ela já está. E aqui a gente consegue fazer e ela vai muito, 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 muito bem. Aqui a gente entende a individualidade do aluno e mais do que isso, a gente adapta todo o ensino para a realidade dele. Então faz com que ele se aproxime da gente e acaba tendo essa troca também de afeto, né? Que a gente preza muito pelo ensino, pelo afeto mesmo. Deu para perceber que não é um lugar qualquer. Todo o acompanhamento em uma escola de contraturno acontece de forma personalizada, respeitando e valorizando as características individuais de cada aluno. Quem sabe não é isso que o seu filho precisa? Que demais! Não é uma escola comum mesmo. Eu estava aqui acompanhando, vendo como em outras áreas, assim, em outras maneiras, a pessoa pode aprender, a criancinha pode aprender e se divertindo. Até falar um pouquinho sobre que apresenta que às vezes a maçã não vem do supermercado só, porque parece que não, mas sim, tem muita criança que acha isso, às vezes não tem noção de como que é feito tudo. E me pareceu muito carinhoso tudo que é feito, tudo como é montado e pensado. Paula, parabéns, de verdade, eu estava aqui assistindo, de verdade, eu não conhecia algo parecido, estou muito impressionado. E você idealizando, pensando nisso, né? Na verdade, é até ruim, né? Sempre fico emocionada. Mas eu não era da área da educação. Deixa eu só contextualizar. A Paula falou assim, é ruim no sentido de que, quando estava mostrando a matéria, ela se emocionou bastante, né? Me emocionei um pouco aqui, a gente tem que segurar um pouco as emoções, mas a Paula, como ela está ligada diretamente a esse projeto, que é um projeto dela, então ela visualizar isso na reportagem é a concretização e a realização de um grande sonho. E aí as lágrimas, né, minha gente, vêm a cair. A gente falou, Paula, isso é muito emocionante, que a gente vê que você faz com muito amor. Eu olhava aqui, o Lucas, já quer matricular o Otto, né? Eu falei, sim, eu queria... Já fiquei doida, assim, não tinha esse conhecimento desse after school, né, que em inglês, traduzindo para o português, é depois da escola, né, no contraturno. Na verdade foi o que eu falei, assim, eu não sou da área, não era, né, da área da educação, minha família inteira é. E eu sempre falava, Deus me livre de ser professora, eu não quero isso pra mim, né? Via meus pais, meus tios chegando, assim, e é um trabalho muito árduo, mas muito gratificante, né? E aí eu fui estudar relações internacionais, trabalhei em governos fora daqui, né? E aí eu sempre dei aula, mas para ensino médio de atualidades, né? E assim, desde os 19 anos eu tô na sala de aula. Esse ano eu tô completando 6 anos em sala de aula. Eu tenho aluno que tá se formando na faculdade agora, Quantos? Sabe? 16, você falou? Não. Com 19. Olha. São 6 anos. Pra quem não queria saber dessa área. Pra quem não queria saber dessa área. E foi na pandemia que surgiu a Axon, né? Porque... Bom, a gente começou a perceber que a aula online ela acabava sendo muito falha para os alunos, e principalmente para a educação infantil. E eu tenho 2 vizinhas que são pequenas,
E aí elas estavam, tipo, com muita dificuldade. Como estava todo mundo dentro de casa, a gente conversava pela janela, porque a janela do meu quarto dava para a varanda delas. Olha! E aí elas falavam, tia, me ensina a ler, me ensina a escrever. E eu falei, bom, tá bom, né? Aí a Gigi e a Bibi iam para casa e a gente começou. Minha mãe que me ensinou, né? Porque eu não era da educação infantil. Sim. E aí minha mãe falou, não, vem aqui, vou te ensinar. Ó, você ensina aqui o B e o A, eles dão a mãozinha e formam o Bá, né? A forma como você ensina para a criança de uma forma lúdica, como se juntam as letras. E na hora que eu vi, a Gigi estava aprendendo a ler. Aí ela já tava, aí eu falei, meu Deus, né? Eu sou demais. Nossa, eu imagino. Porque você dá pra criança, né, o primeiro superpoder dela, que é o de saber, né, de ler, dela entender o que são as coisas, né? E aí, dali, uma mãe foi indicando pra outra. A Mari, que aparece no vídeo, que é a loirinha, ela já tá comigo desde quando eu dava aula na casa das crianças na pandemia. Aí, na pandemia, fui pra pedagogia, como eu já tenho outra graduação, foi mais rápido, né, fazer a pedagogia. E nesse período, com as crianças na casa, eu comecei a perceber que quando elas vivenciavam as situações, era muito mais rápido para elas aprenderem, elas prestavam muito mais atenção. E no ensino tradicional que a gente tem, isso é muito desafiador, porque é muito aluno na sala de aula. A gente tem um cronograma escolar para seguir, que ele é muito quadrado. Então, assim, as crianças não têm esse afeto todo de você entender qual é a particularidade de cada criança, qual habilidade ela tem para você focar nela e ajudar ela, ou aquela tem dificuldade, a gente potencializar ela. Inclusive, tem uma história muito legal do Lorenzo, que não deu tempo de você colocar na reportagem, que você ensinou para ele sobre densidade, bases de petróleo, assim, né? De uma maneira lúdica, didática, e eu ele ia chegar aí. Mas sacanagem fazer eu contar a história do Lourenço, porque também eu fico emocionada. Não, eu não, meu Deus. Então faz assim, então, enquanto você respira, a gente tem que ir pro intervalo, né? Que já deu nosso horário aqui. Enquanto você respira, ela vai contar essa história do Lourenço. Imagina, gente, ensinar sobre bases de petróleo, densidade para uma criança, desse, né? Um tema assim. Um tema complexo, né? E ela explicou assim. E assim ele aprendeu. Você vai saber logo no próximo bloco, que é o seguinte. Hoje a gente está falando sobre habilidades, né? Habilidades interpessoais, que são as soft skills. E que isso pode acontecer desde a infância. E a gente quer saber, quer que você mande a sua dúvida para cá. Responda para mim, quais as dificuldades que você observa no seu filho e na sua filha? E o que você tem dúvida, né? De como você pode proceder, o que você pode fazer aí, que a Paula vai te dar uma orientação do lado de cá, respondendo a sua pergunta. Então, manda pra gente. Quais as dificuldades que você observa no seu filho ou na sua filha? E se você precisa de ajuda, então pode mandar a sua perguntinha para cá no DDD 12 98315 0249. O Entre Família vai, mas volta já já. Entre Família está de volta naquele momento super gostoso que a gente compartilha com você. Um material que a gente preparou com muito carinho, que é um guia de estudos, uma revista incrível, maravilhosa para você ter na sua casa. E aqui está ela, né? Leva o nome do nosso programa, é a revista Entre Família, que traz aqui conteúdos para suas relações familiares, seja ela qual for, tá? Sejam elas quais forem, se é de mãe para filho, de filho para mãe, com cônjuge, né? Com a sogra, com o cunhado. Essa revista é um apanhado geral de todos os assuntos que a gente traz aqui no programa e que a gente preparou com muito carinho para você ter em casa, para você refletir sobre. Então tem assuntos relacionados aí de várias esferas familiares. Essa revista é um presente da TV Novo Tempo para você, portanto ela não tem nenhum custo. Basta você entrar em contato agora com esses contatos que estão aparecendo aí no seu vídeo. Se não der tempo de copiar, tira uma fotinha da tela, tá? Para você guardar com carinho esse número. Você pode ligar ou então você pode mandar um WhatsApp e aí você fala, olha, eu quero receber a revista Entre Família aqui na minha casa e essa revista chega até você gratuitamente. É um presente do nosso coração para que você possa melhorar cada vez mais a sua vida aí na sua casa, com a sua família, tá bom? Agora eu vou jogar pro Lucas, que tá aqui com uma convidada, duas na verdade, né? Mas tem a Estrelinha, que é a convidada especial do nosso programa de hoje. Aumenta o som da sua TV, porque você tem que ouvir o que essa garotinha tem a dizer. Lucas, é com você. Suzane, lembra? Ó, pessoal de casa, lembra que no comecinho a gente falou que tinha uma convidada ilustre para o programa de hoje? Uma gracinha? Pois bem, chegou o tempo. Tô aqui com ela. Primeiro, deixa eu falar aqui com a mãe
Gabi, obrigado por você estar com a gente. Boa tarde, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui no Entre Família. É sempre muito gostoso participar dessa tarde aqui com vocês. Pra gente sendo super prazeroso, porque a Rebequinha está aqui. Filha, tudo bem com você, Rebequinha? Sim. Tá feliz de estar por aqui? Tô. Pessoal, a Rebequinha, vocês não têm ideia. Ela é aquela criancinha que encanta. Por onde vai, encanta. A gente chegou, tava na redação, quando ela chegou, pronto, chamou a atenção. O pessoal conversando, e ela é aquela criança que vai cumprimentar um, cumprimenta outro, fala, pergunta, não tem vergonha nenhuma. É uma mini adulta, é isso mesmo, é uma mini adulta. Ela conversa e é uma gracinha, conversa de tudo. Gabi, eu imagino o orgulho que dá e por onde passa o pessoal, que gracinha essa criança. Tá no camarim agora se preparando, o pessoal abraçando, que bonitinha, como assim, tão novinha. Ah, ela gosta bastante de se comunicar, né? Vocês estavam falando aí sobre as soft skills, né? A Paula estava explicando um pouco. Então, uma das habilidades que ela tem, sem dúvida, é essa da comunicação. Sempre, desde criança, assim, já queria falar muito cedo e depois começou a ir para a escola e tal, e se comunicar, via amiga de todo mundo e conversa com todo mundo. Então, essa é uma das habilidades que ela tem. A gente fica, claro, inchada, assim, né? De falar como ela é simpática com todo mundo, conversa na fila do mercado, com o entregador que vai deixar alguma coisa em casa, enfim. Ela é super comunicativa. Agora fala pra gente quantos anos ela tem. Quantos anos você tem, Rebeca? 4. 4 aninhos, 4 aninhos. A gente estava num casamento no final de semana e a gente estava ali conversando, tudo, e ela volta e meia falava, não, vou passear um pouquinho ali, vou conversar, vou papear. E tinha pessoas que ela não conhecia e estava conversando. Não, meu novo amigo, estou conversando aqui e tudo, não tem vergonha. E lógico, isso ficava chamando a atenção. Então essas são algumas das soft skills dela. E ela, o que me chamou muita atenção, que ela já consegue ler e ler muito bem. Aqui, ela estava no camarim, já vi a placa ali, vestiário, ela já conseguia ler. Como é que foi isso, você apresentar a leitura para ela, foi na escola, como é que foi essa fase? Ela tinha ansiedade por saber ler, ela queria saber ler logo e veio a pandemia, ela ficou 2 anos praticamente em casa, né? 2000 e 2021 ela não foi para a escola. Então ela pedia, eu falei, filha, você vai aprender, vai chegar a hora que você vai aprender, né? Mas como é, mamãe? Me explica. E ela é sempre muito curiosa, então ela pergunta muitas coisas e a gente explica e ela entende. Aí eu fui falando, como a Paula comentou ali. Mas como é que escreve? Aí eu falei, como é que escreve seu nome? Com que letra começa? Aí ela foi, R. E o E? Aí você junta o R com o E, dá o quê? Rê. Aí ela foi indo, né, filha? Rebequinha, isso que eu quero saber de você. Você sempre quis ler? Lucas. Sempre teve vontade de ler? Foi pedindo pra mamãe? Como é que foi? Foi muito legal. Eu tipo, ia perguntava assim, ó. Como é que escreve isso? Aí ela respondia, R. Aí eu ia... Juntando, Ia juntando. Aí eu já aprendi a ler rápido. Você gosta de livro, filha? Gosto muito. E temos até um vídeo que chegou seu aqui, Rebequinha, que a gente vai ver. A gente aqui, o pessoal de casa, pode rodar esse vídeo então pra gente ver um pouquinho mais desse processo. Dedê. Isso. Esse é D de tá? Não. D de dado. Isso. Agora o R. R de Rebeca. Você tá escrevendo o quê? Quadrado. Agora o A. Ela me vê muito no computador em casa, trabalhando, né? Então ela quer lá. Ela fala assim que ela quer brincar. No que você quer brincar? De tudo. De tudo, mas no computador, do que você fala? Escrevo. Do escrevo. Ela quer escrever. Então ela vai lá no editor de texto e fica digitando, escrevendo. Fez até uma cartinha pro Lucas hoje, né, Eu Lucas? recebi uma cartinha, eu ia trazer, ia deixar aqui no estúdio pra poder mostrar pra vocês, eu acabei deixando no camarim. Mas eu ganhei um desenho, tava ali o meu nome, e aliás, eu ganhei um avião ainda, desenhei um avião que eu mais gosto ainda. Vai estar super bem guardado, vai pra minha casa, vai ficar um lugar especial lá. E Gabi, quando você percebeu isso, você foi desenvolvendo, quando você começou a perceber e desenvolver soft skills com ela? Então, a gente procura incentivar sempre, né? Uma das outras coisas também, além dessa questão de escrever e de ler, é a música. O pai dela toca violão em casa e desde a minha barriga a gente canta ali em casa, a gente faz nosso culto, canta alguns hinos, então ela tem essa outra habilidade também de gostar de música, de cantar, de querer tocar. Ela tem uma violinha que ela pega a violinha, canta com o papai, né, filha? Sim. Colocamos ela no coral infantil juvenil agora recentemente também, então... Conforme ela vai apresentando algum dom ou alguma vontade de fazer alguma coisa, né, desenvolver alguma coisa nesse sentido, a gente incentiva. Então, eu não me aguento
Eu vou ter que vir aqui pra sua conversa, Lucas. Rebeca, que prazer receber você aqui. Obrigada. Eu não aguentei, tive que vir aqui conversar com você porque eu quero saber uma coisa muito importante. Como você é muito inteligente, eu imagino que você queira saber as coisas. Eu quero saber o seguinte, você sempre questiona a mamãe ou o papai sobre as coisas? Você pergunta? Você... Sim. Às vezes eu pergunto Ah. e eles respondem. E eles respondem? E às vezes quando você não concorda ou não está entendendo, você questiona de novo? Sim. Questiona? Não sei se isso é bom. É um dos porquês. Não, então, eu queria saber isso, porque eu tava lá assistindo, Gabi, e queria saber como que você lida com isso, né? Porque a gente tá falando sobre habilidades interpessoais, essa questão do filho questionar. Não, pode ser. Ah, obrigada. Muito obrigada. Do filho questionar. A Rebeca, ela é bastante questionadora, ela pergunta, e como que você dá vazão a isso para não podar? Pois é difícil, né? É uma linha tênue ali, porque às vezes a gente tem que dizer não e é preciso, né? Eles precisam de limite, a gente sabe que os limites são benéficos para a saúde da criança, mas ela vai perguntando e vai falando. Agora mesmo ela pegou a caneta ali e começou a riscar a mão. Eu falei, filha, mas você vai entrar agora no programa e vai entrar com a mão toda riscada? Mas você não deixa nada, porque ela queria fazer uma coisa, eu falei, não, agora não pode. Outra coisa, não agora não pode. Então você não me deixa nada. Eu falei, eu deixo, só que tem momento para tudo. Agora não é hora de riscar a mão, senão você vai aparecer com a mão riscada lá no programa. Então, eu vou explicando para ela o porquê que aquele momento aquilo não pode e tal. E aí ela vai, às vezes, questionando mais, às vezes ela aceita, né? Tentando trabalhar dessa forma aí. E olha só. A mãe jornalista, pessoal, não tem como, né? Mãe jornalista, a Gabi aqui, diretora do Revista Novo Tempo também apresenta. E olha só, claro que a filha às vezes vai querer seguir o caminho também. Me parece que vê uma nova jornalista da família aí. Parece que vemos uma nova apresentadora aqui pra TV Novo Tempo. A gente tem até um vídeo pra você ver ela apresentando as boas notícias. Pode rodar o VT. O Revista Novo Tempo fica falando sobre boas notícias hoje. Eu tenho uma boa notícia. Use máscara porque é a pandemia. Hoje mesmo, no começo do programa, a Suzane apresentou ali um estudo, né? Um videozinho aqui fora do programa e ela já estava imitando também. Como é que faz um estudo bíblico para pedir? Faça seu cadastro gratuitamente e estude a Bíblia. Gente do céu, eu peguei o texto na hora ali, né? Mal eu tava conseguindo saber qual era o texto, ela só de escutar. Depois ela começou a reproduzir olhando pra câmera, né, Lucas? Foi super bem, foi assim, só que gravando, daqui a pouco ela reproduzindo ali. Teve uma hora que ela falou, não, Lucas, você é meu convidado pro programa de hoje, vem aqui sentar, eu vou te fazer uma pergunta. Exatamente, ela falou, o Lucas é o meu convidado especial, pode vir, Lucas. Porque ela tá achando que ela é apresentadora do programa, né, filha? Mas você é convidada, tá, Rebeca? Mas olha, Rebeca, você já está convidadíssima a ser apresentadora do Entre Família um dia, viu? Assim que sua mãe te liberar para trabalhar. É só a sua mãe te liberar a qualquer hora, pode vir aqui trabalhar com a gente. Foi muito legal ter vocês aqui, bater esse papo, né, Lucas? Mas antes a gente tem mais uma surpresinha. Tem, mais uma surpresinha para vocês de casa, porque é o seguinte... Temos aqui, ó, livro para colorir, tudo que ela gosta de fazer bastante. Eu ganhei um desenho, depois, quem sabe, consigo até mostrar para vocês de casa. Mas você consegue ler pra gente alguma coisinha? Tudo, Gabi, você que... Vamos lá, separar pode até escolher aqui, ó. Nossa, uma historinha. Escolhe uma historinha aqui, filha, pra você ler. Ó, escolhe esse daí. Lê um pouquinho. Pode sentar, vai, Lucas, senta um pouco, porque senão Olha só. Vai que eu quero ver de perto. É motivo da alegria quando somos convidados para uma festa de aniversário ou de casamento. Mentira, Vai, Gabi! continua. Meu Deus, continua, vai. Aqui, ó. Vai. Receber um Põe o convite dedinho. como esse significa que somos importantes para aquele que nos convida. Gabi, você tem certeza que ela só tem 4 anos? Cara, gente, eu não acredito. Gente, meu filho tem 3, ou seja, faz 4 no final do ano.
Como assim? 4 anos? A curiosidade, assim, ela é muito curiosa, ela é muito perguntadeira, faladeira, então ela queria saber ler e aí ela foi perguntando. Ela lê, agora... Então, e ela lê fluido, significa. A gente tem falado pra ela acompanhar com o dedinho, porque às vezes ela pula a linha, né? Então eu falo pra ela, ó, vai acompanhando assim com o dedinho, e eu quando leio pra ela, eu também vou acompanhando, então ela foi... Primeiro ela memorizou algumas palavras, assim, tipo sábado, Jesus, assim, ela já olhava e já sabia né? A figura da letra, digamos assim. E aí agora ela vai indo. Então, conforme eu vou lendo e vou pondo o dedo, ela vai já vendo como fala aquela palavra. E ela foi aprendendo. Então você ensinou ela a ler? Mais ou menos. Porque ela estava com você na mão? Foi, porque ela estava com você nos últimos 2 anos? Foi. Gente, eu tô muito impressionada, porque quando falaram que ela sabia ler, eu não imaginava que era essa fluidez. Não lê tão pausado, né? Ela já lê direto. Rebequinha, sua câmera ali, ó. Olha, então é o seguinte, a gente vai fazer... Vamos fazer assim, Lucas. A Rebeca se despede desse momento, despede do público de casa nessa câmera aqui. Nessa câmera aqui, Rebequinha, ó. E a gente agradece a sua participação. Tchau. Mas vai ser um intervalo mesmo, Sara? Tá, então você vai chamar o intervalo. Você fala aqui desse momento, encerra esse momento, diz que foi bom participar e chama o intervalo. Sim. Fala que a gente volta já já. A gente volta já já. De volta com o Entre Família, e que demais. Tava conversando com a Rebequinha. Se cuide, hein? Temos uma apresentadora chegando aí, hein? Temos Será uma apresentadora muito bem-vinda. Aposentar mais cedo. Que lindinha aqui demais. E, pessoal, a gente quer, logicamente, a sua participação. Você de casa também é super bem-vindo aqui. Lembrando o número, vou até falar novamente aqui. É o 12983150249. Tem aí o QR Code do seu lado. Você pode pegar o celular, apontar para ele, você consegue rapidinho por aí. E pelo que eu sei, a produção já me adiantou, já tem interação que chegou, tem o pessoal participando. A gente quer saber também o seguinte, quais dificuldades você percebe no seu filho ou então na sua filha? Pode mandar pra gente. Quer fazer alguma pergunta? Fique super à vontade, tá bom? Então é o seguinte, pode colocar na tela então a primeira interação de hoje, a primeira participação. Vamos ver quem tá com a gente já. É a Jéssica Rodrigues, isso mesmo? Isso. Ó, tenho um filho de 5 anos, o Matheus. Percebo que ele é super comunicativo e em casa e com a família. Porém, com as pessoas que não são do ciclo familiar, ele fica introvertido. Durante as aulas bíblicas na escolinha da igreja, ele tem vergonha de falar. Quando levamos ele a um parquinho, ele tem vergonha de ir em um brinquedo que tenha outras crianças já brincando. Eu gostaria de saber o que fazer para que ele se torne mais extrovertido e introvertido, fora do ciclo familiar. Mais extrovertido e interativo. É que ficou um pouquinho longe a TV da gente, né, Eu tive que dar uma levantada aqui. Boa pergunta, gostei dessa pergunta, Lucas. Porque, assim, em casa ele já é super extrovertido, mas com pessoas diferentes. Então, Paula, você que é a nossa pedagoga especialista aqui, o que essa mamãe poderia fazer para ele ser extrovertido e interativo com essas pessoas que não são do ciclo familiar? O primeiro lugar onde a criança ela quebra, né, isso nela é a escola. Porque é ali que ela tem contato com outras crianças e com outras atividades, né? E pela idade dele, com 5 anos, muito provavelmente ele passou 2 em casa. Então, pode ser muito resquício da pandemia também, o fato dele ser mais introvertido. A escola vai ajudar muito e atividades além do currículo escolar também. Então, às vezes, uma natação, uma aula de dança, uma aula de robótica, programação, porque ele vai ter contato com outras pessoas, né, outras crianças da idade dele, em uma atividade que ele goste. Então, o fato dele se soltar vai ser mais tranquilo para ele. Essa mamãe também poderia promover encontros assim? Pensando talvez na questão de não ter condição de, por alguma razão, não levar nessas atividades, né, extracurriculares, que tem que pagar e tal, ela poderia promover alguma coisa em casa? Sim, convidar o amigo para ir em casa, né, e aí enquanto esse amiguinho está dentro de casa, fazer alguma atividade dos dois juntos, que não seja só videogame, por exemplo. Mas falar assim, vamos fazer um bolo junto, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, só a prática de você querer fazer um bolo, você já está ensinando matemática. Sim. Está ensinando a leitura, né? Está incentivando a leitura através da receita também, né? Então, você coloca naquela letra que ele já entende, então as garrafais, né? As maiúsculas,
que nessa idade é mais ou menos isso que eles acabam conseguindo ler, né? E aí tem aquele momento familiar de afetivo ainda, que gera mais confiança na criança, o amiguinho do lado que ele já vai se abrir mais, e com certeza no dia seguinte vai chegar na escola e falar, sabe o que eu fiz ontem? Um bolo. E eu até mesmo a mãe incentiva e fala, leva esse bolo para os seus amiguinhos, né? Para que ele já crie aquele ambiente um pouco mais disruptivo mesmo para ele. Vai querer compartilhar, contar. Quem não quer um bolo? Então. Eu queria aprender matemática assim também. Ia ser mais divertido, né? Do que na lousa, né, Lucas? Bem mais. Ai, matemática, senhor. Matemática eu aprendi porque precisava mesmo, viu? Até porque, como vocês podem observar, senhores e senhoras, nós estamos na área da comunicação. Você pode imaginar como foi a nossa vida com a matemática. Era realmente que precisava passar, viu? Precisava. Mas, Lucas, queria até retomar aquela história que a gente falou sobre densidade, né? E que a Paula teve uma experiência super legal com um aluninho dela, que é o Lorenzo. Conta pra gente como é que você conseguiu explicar esse assunto para uma criança tão pequena. Na verdade, foi ele que me fez explicar, né? A gente falou que a criança ela é questionadora. Depois que eu passei um tempo dando aula nas casas, eu não tinha mais tempo para chegar em todas, né? Então, eu transformei metade do meu quarto, antes de vir a Axon, numa sala de aula. Então, nesse período, as crianças iam de uma em uma até fazer higienização, troca, né? E o Lorenzo, ele tinha, na época, né, 4 anos. E eu tava com um mapa mundi grande, assim, gosto muito, né, da vivência, mas de mostrar para eles o que é. E aí ele viu, né, nesse mapa mundi que eu tinha, as bases de petróleo perto aqui da costa brasileira. E aí ele falou, tia, o que é isso? Aí eu falei, Lolo, isso aqui é uma base de petróleo, ele tira um líquido preto que ajuda a fazer o plástico que a gente usa num copo, né, no nosso óculos, dependendo do material. Aí ele falou, tá, mas e se cai na água, tia? O que acontece? Aí eu falei, se cai na água, mata o peixe. Aí ele falou, mas a água não limpa tudo? Por que mata? Por quê? Aí eu falei, Jesus, me colocou em xeque agora, como é que eu respondo isso? E aí eu peguei um copo, água e óleo. E falei, Lolo, mexe. Ele mexia. Tia, não mistura. Aí, de novo, né? Tia, não mistura. Aí eu falei, então, Lolo, é isso que acontece. Eles não se misturam. E aí, como ele fica em cima e ele tem uma cor preta, o peixe acha que é comida. Então, ele come, faz mal pro estômago dele e ele passa mal. Só que isso chama densidade, Lolo. É por isso que o óleo fica na parte de cima. Ele é mais leve, né? E aí... Passou, ele entendeu ali e foi. Aí, na outra semana, a mãe falou, Paula, ele parou o almoço da família. Porque ele olhou pro copo do vô dele e falou assim, vovô, o limão é mais leve que a Coca-Cola. Sabe como chama? Densidade. Aí o vô dele olhou Como assim? Como assim, né? Aí ele falou, tia Paulinha me ensinou, vovô. Então, ali foi o ponto-chave para eu entender que realmente a criança, através da prática, ela aprende muito mais. Eu não expliquei com o refrigerante e com o limão aquela situação. Ou então, assim, em palavras super teóricas e conceituais. Porque a densidade é as moléculas? Não, até porque eu não sou da física, né? Mas é você transformar aquele conhecimento em algo mais lúdico para a criança e ela absorve muito. Elas entendem aquilo, sabe? E aí eu falei assim, é isso, eu preciso criar um espaço que seja lúdico, que a criança se sinta livre para ela criar, para ela ter essa criatividade e ninguém, não é segurar, mas assim, que não tenha limite para a imaginação dela ou para as perguntas que ela tenha. E é legal conversar com a Paula assim também, né, Lucas? Porque a gente entende que talvez, para você que está assistindo, não consiga levar numa escola after school, você pode ensinar com as coisas simples aí de casa, né? Sim, vocês não têm por na cidade, tudo, não conseguem. Mas exatamente, às vezes tem em casa, um pouquinho de óleo e tudo. E como fica muito mais divertido, muito mais para a criança poder aprender, ela vai interagir, tudo. Acho que essa questão de eu tentar mexer aqui, não tá dando certo, deixa eu tentar de novo. A pessoa pode fazer isso em casa, a mão na massa, né? Exatamente. Ela experimenta sozinha. Ela pergunta o que ela quer, né? Entender. A gente mostra os meios, mas ela tira a própria conclusão, né? Eu tenho uns alunos mais velhos que eu dou aula de debate para eles e atualidades. E eu falo para eles, não existe certo ou errado. Existe aquilo que você defenda com a sua argumentação. E se alguém te apresentar uma ideia melhor, não tem problema você mudar de opinião, porque você ouviu algo que fez mais sentido para você. E isso, se você ensinar desde criança de que ela vai observar algo e tomar a própria conclusão sobre aquilo e pode discutir isso com as pessoas, também é uma soft skill a ser desenvolvida, que é a de criticidade. Que legal, que demais.
Olha, esse papo tá muito gostoso, tá sendo uma delícia aprender sobre essas soft skills, né? Essas habilidades interpessoais ainda na infância. Mas agora eu vou convidar você a dar uma pequena pausa neste assunto e abrir a sua mente para a área jurídica. Pois bem, nós estamos aqui numa nova temporada com o quadro Seu Direito, né? Dessa vez estamos falando sobre direitos trabalhistas e hoje nós vamos falar com a nossa advogada, que já está aqui no estúdio, para entender sobre demissão por justa causa. Quer saber sobre isso? Logo depois da vinheta. Pode rodar. Pois bem, já estou aqui com a nossa advogada, né, que está passando com a gente essa temporada, a Mariana Pereira, que é especialista em direitos trabalhistas. Mari, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então, hoje vamos falar sobre a tão temida demissão por justa causa. O que seria, na prática, esse tipo de demissão? A demissão por justa causa é uma dispensa, uma modalidade de dispensa em que o empregador ele pode dispensar, desligar o empregado que cometeu uma falta. E essa falta ela tem que ser considerada grave, de acordo com o que prevê o artigo da CLT. Nossa, quando você fala grave, o que se enquadra nesse grave que daria demissão por justa causa? Então, tem algumas situações, por exemplo, quando o empregado ele perde uma habilidade profissional. Exemplo disso é um motorista que ele perde a carteira de habilitação. Certo. Esse é um motivo para dar uma dispensa por justa causa. No caso de embriaguez habitual, prática de jogos de azar, a desídia, né, quando aquele empregado falta muito ao trabalho ou diminui a sua produtividade, em condição também nas situações de mau procedimento, lesão a um colega de trabalho, uma agressão física. Essas são algumas situações em que pode configurar a dispensa por justa causa. E tem alguma diferença, mas antes eu ia perguntar se tem alguma diferença no setor público e privado, mas eu imagino que o pessoal de casa esteja mais angustiado em saber o seguinte, se a demissão por justa causa é o fim da carreira daquele trabalhador, pronto, acabou, nunca mais arrumará emprego em outro lugar, ficará manchado para o resto da vida? Não. Primeiro que o empregador ele não pode colocar na carteira de trabalho essa dispensa por justa causa. O nome não pode estar? Não pode constar. Ah, eu não sabia. Eu achava que, tipo, sem justa causa, porque a gente, às vezes, quando vai embora para alguma casa, fica sem justa causa. Isso, na rescisão. Na carteira de trabalho, não. Ah. Seria um ato desabonador. Isso não pode constar. Justamente por isso, para não criar essa situação de constrangimento num possível emprego posterior. Porque imagina, você chega lá com a sua carteira de trabalho, tá bem claro e evidente, demissão por justa causa. Quem é que não vai querer saber, né? Já que a gente entendeu que seria uma situação aqui grave. Isso. Tem diferença quando o funcionário é demitido no setor público ou no setor privado por justa causa? Não, as situações são basicamente as mesmas, só que no setor privado ele é regido pela CLT. No setor público, os empregados são regidos por um estatuto. Então, lá prevê algumas normas um pouco diferenciadas, já que esse empregado ele é remunerado por uma verba pública. E aí, nesse caso, há uma proteção aos cofres públicos. Mas só é pouca coisa a diferença. Mas os casos são basicamente os mesmos. Tá. E agora, Mari, vamos também a uma curiosidade muito grande, que é o seguinte. Fui demitido por justa causa, perco todos os meus direitos? Então, os direitos que você vai ter quando você é dispensado por justa causa é o saldo de salário e as férias vencidas. Se você tiver alguma hora extra para receber, você recebe também, como também o depósito do FGTS daquele período. Mas é só isso que você recebe. Então, não dá para levar tudo, né, gente, já que foi por justa causa. Você chegou a comentar aqui, né, algumas coisas que são consideradas, que se enquadrariam em demissão por justa causa. E eu queria saber sobre o comportamento do funcionário. Hoje a gente fala muito sobre bullying, né, machismo, racismo, tudo que está em evidência. E que bom que essas pautas vêm para a gente poder conversar melhor. Esse funcionário que está tendo esse tipo de comportamento, ele pode ser demitido por justa causa? Sim. Isso aí se enquadra no mau procedimento, no mau comportamento, incontinência de conduta. Né? Esse empregado ele não pode se dirigir a um empregado nessas situações, né, com machismo ou praticando um bullying. E essa situação se enquadra, sim, como uma dispensa por justa causa. Quando chega nessa situação, que vai acontecer uma demissão por justa causa,
como que fica, assim, do ponto de vista legal até? Deixa eu tentar exemplificar. Por exemplo, você está me demitindo por justa causa. Eu posso alegar que você está equivocada, né? Como que a gente resolve essa nossa situação? A gente tem que ir perante um juiz ou só com o contador a gente chega num consenso? Porque você pode alegar que eu fui por justa causa e eu digo, não fui eu quem fiz. Então, nesse caso, o empregado ele tem que procurar um advogado especialista, narrar os fatos, conversar com ele, ele vai identificar se essa situação se caracteriza ou não na dispensa por justa causa. Se de fato não ocorreu, ele vai ter que entrar com ação trabalhista para fazer a reversão da justa causa por dispensa sem justa causa. E esse empregador, né? Ele precisa de alguma prova para poder fazer essa rescisão de que foi por justa causa? Ou só ele dizer isso num contrato de rescisão e o funcionário assinar, tá tudo certo? Não, tem que ter uma prova. O empregador ele tem que ter prova documental para provar que de fato ocorreu aquela falta, né, considerada grave. Porque, como eu estou falando, não é qualquer falta, né? Tem que ser uma falta considerada grave. E aí o empregador ele tem que ter provas dessa conduta do empregado. E para poder prevenir uma demissão por justa causa, quais as recomendações são assim dispensáveis aos colaboradores, né? Toda empresa ela tem uma norma de conduta, né? Então seria interessante o empregado ele conhecer, procurar saber como é que a empresa quer que ele venha conduzir as atividades. Então, a partir do momento em que ele conversa com a empresa, que ele conhece as normas internas, é uma forma de evitar que venha acontecer uma dispensa por justa causa. Então, precisa realmente conhecer, né, Mari? Tá por dentro, porque também, por exemplo, se você chega numa empresa e você não conhece ali o que aquela empresa requer e depois você é demitido por justa causa de uma coisa que você não conhecia, não tem o menor sentido, né? Então, é necessário que o empregado ele venha conhecer as diretrizes da empresa. Isso é fundamental. Entendi. Agora, por exemplo, antes de essa demissão por justa causa chegar, existe alguma advertência que tem que ser dada antes? Existe alguma coisa na legislação, na CLT, por exemplo, que prevê isso? Ou o funcionário pode ser demitido por justa causa, assim, tipo, no susto? Não. Depende da situação. Tem situação que uma conduta só, ela já leva a dispensa por justa causa. Não tem como esperar uma próxima, dar apenas uma advertência, né? Por exemplo, o empregado ele vem armado para a empresa, trabalhar armado, é uma situação que não pode. Ali pode acontecer uma tragédia, então não tem como você esperar um novo acontecimento, dar apenas uma suspensão nesse caso. Né? Já tem algumas faltas, por exemplo, a própria falta, né? O empregado ele falta muito, ele diminuiu a produtividade dele, então você vai ali dar uma advertência verbal, olha, vem no horário, seu horário é esse. Depois você vem com uma advertência por escrito. E aí o empregado ele continua vindo com a roupa inadequada, e aí você vem com a suspensão. E aí depois disso, você pode vir com a dispensa por justa causa. Mas há situações em que não precisa ter uma suspensão ou uma advertência. Você pode diretamente aplicar uma dispensa por justa causa. E, por exemplo, numa situação de conflito entre o empregado e o patrão, em que o patrão se sentiu desacatado por aquele funcionário, ele já pode chegar e falar, cara, tu tá demitido e vai ser por justa causa, por desacato. É uma situação que é preciso analisar realmente como é que foi esse desacato. Pode sim caracterizar uma dispensa por justa causa. O que o que norteia mesmo a dispensa por justa causa é a situação em que o vínculo de confiança é quebrado. Então, assim, se um empregado, por exemplo, ele viola um segredo da empresa, não tem mais como manter aquele empregado. Então, é a última penalidade. Tem que haver mesmo, assim, algo extremo acontecer. Não só, por exemplo, na conversa e ele se sentiu, né, ameaçado. Tem que ter um fato concreto para que o empregado seja dispensado mesmo por justa causa. Tá. Mari, vamos só voltar aqui no caso de uma situação que foge um pouquinho do que a gente está falando, mas ainda dentro desse contexto. Porque a gente está entendendo que quando o funcionário for demitido por justa causa, vai haver uma prova, né? Vai ter toda uma situação ali para que isso esteja escrito na rescisão de demissão por justa causa. Mas suponhamos que aconteceu alguma coisa que não chega a configurar uma demissão por justa causa, mas a empresa quer colocar isso de alguma forma para não ter que pagar os direitos, enfim. Esse colaborador,
ele ainda assim vai ter que arcar com um esquema de procurar um advogado, ir atrás? Sim. Gente, que não dó. tem como fazer por outro meio, né? O Aham. empregador, ele dispensa... O empregador, ele pode dispensar o empregado a qualquer momento, desde que ele pague as verbas correspondentes ao fim daquela relação. Né? Então, ele dispensou o empregado, não pagou, tem que ajuizar uma ação, uma reclamação trabalhista para pedir a reversão da justa causa para dispensa sem justa causa. Entendi. Então, só repetindo sobre a questão dos direitos, mais uma vez para a gente encerrar aqui a sua participação, se eu for demitida por justa causa, eu tenho algum direito ou não? Eu perco todos? Você tem direito ao saldo de salário. Se você tiver alguma hora extra pendente para receber, você recebe também. E as férias vencidas. Apenas? Isso. Sem FGTS? Sem o saque da multa do FGTS, né? Aquele depósito a empresa tem que fazer, né, do mensal. Mas a multa do FGTS você perde sim. Sem seguro-desemprego? Sem seguro-desemprego. Sem nada. Mari, a gente quer muito agradecer aqui a sua participação e antes, assim, dizer para o nosso público que a gente traz todas as informações para dar esclarecimento a você. Eu sei, sim, que são milhares de situações injustas que acontecem, então é bom a gente esclarecer também essa situação de injustiça, de como você pode fazer, né, como você pode recorrer e aí trazendo para essa parte das nossas obrigações como funcionários, né? Isso que a Mari falou que eu achei super legal. Leia as diretrizes da empresa, saiba o que você deve, o que você não deve fazer, para que você realmente esteja alinhado com as leis da empresa, vamos colocar assim, tá bom? Mari, obrigada mais uma vez. A gente se encontra semana que vem, é isso? Sim, na próxima quarta estarei aqui. A gente quer deixar aqui o seu Instagram, tá passando aqui no nosso vídeo, fala pra gente. Mariana DV. Mariana DV. A Mariana com Y. E 2 N's. E 2 N's. Mariana com Y e 2 N's, DV. @Mariana DV no Instagram, para você seguir e para você também tirar alguma dúvida, porque eu imagino que tem alguma particularidade que você gostaria de ter o esclarecimento, a assessoria, a orientação dela. Então, pode ir lá. Estou jogando o povo aí para você, Mari. Pode ir lá perguntar para a Mari, né? Manda um direct para ela, mandando a sua perguntinha, a sua dúvida, que ela pode te orientar no que se trata de direitos trabalhistas. Então é isso, Mari. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. O Entre Família vai para o intervalo e na volta nós continuamos aqui com o nosso bate-papo super gostoso e vamos trazer também a sua interação ao vivo aqui no Entre Família. Estamos de volta com o Entre Família, que bom que está juntinho com a gente, esperou por aí, deu aquela passadinha, tomou uma água, voltou agora para a sala poder acompanhar o programa de hoje. O pessoal falou um pouquinho sobre soft skills, falou um pouquinho também sobre essa fase que a criança pergunta bastante, quer saber de muita coisa, por que isso, por que aquilo. Tenho certeza, se você não tem filho, mas conhece alguém que tem, ou então tem um sobrinho, netinho, enfim, sabe que criança gosta de perguntar, gosta de saber, não se dá por conta de dar respostas simples, não, quer realmente se aprofundar. Quando a gente cresce, algumas perguntas também aparecem, a gente quer saber, a gente quer estar à busca da verdade, quer saber de muita coisa. Por exemplo, assim, por que Deus existe? Então, por que devo confiar na Bíblia? Algumas perguntas assim, poxa, como que eu vou responder essa pergunta para tal pessoa? Então, para mim mesmo, ou para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, como é que essas perguntas podem encontrar respostas? Eu tenho aqui A Procura da Verdade, este guia de estudo bíblico aqui, ele é um presente para você. Esse guia, como que você pode chegar aí na sua casa e você ter respostas para essas perguntas? É o seguinte, eu tenho aqui alguns números, eu quero compartilhar com você, porque ele vai chegar aí na sua casa. É o 12 21 27 3121. Você pode ligar, tem toda uma equipe já esperando a sua ligação, poder conversar, saber um pouco mais. Você vai pedir e vai chegar aí na sua casa. Ou então, se você está acostumado mais com o celular, quer mandar mensagem pelo WhatsApp sem problema algum, também temos um número. É o 12 98244 4449. Eu vou até repetir. É o 12 98244 4449. Você vai mandar sua mensagem e falar, estava assistindo o Entre Família, o Lucas falou de uma tal revista, A Procura da Verdade. Eu tenho algumas perguntas aqui que não consigo saciar, não consigo encontrar resposta, mas me parece que nesse guia de estudo eu vou encontrar. E vai. Então você manda a sua mensagem, você pode ligar e ela vai diretamente até você e você não vai pagar nada por ela. A única coisa que eu peço para você é para que você ligue. Os números estão aparecendo aí na sua tela. Faz o seguinte,
pega o celular, tira uma foto para não perder realmente a informação, não perder os números e você liga pra gente ou então manda sua mensagem pelo WhatsApp e ela vai chegar até você. Você vai conseguir estudar cada página aqui, te ajudando a esclarecer algumas dúvidas que parecem sem respostas. É um presente do Anjos da Esperança para você, ela vai chegar aí do outro lado, tá certo? Agora já voltando aqui para nossa sala de conversa, porque parece que o pessoal de casa continua mandando as perguntas, quer saber um pouco mais do tema. E pelo que eu sei, já tem interação pronta pra gente, né, Suzane? O pessoal Eu gosto disso, eu gosto da participação do pessoal de Não casa. Eu também adoro esse momento que eles chegam aqui conversando com a gente. Então, pode colocar aí, produção, por favor, quem tá chegando. Clenilde Ferreira. Clenilde, seja bem-vinda. Tenho uma filha que vai completar 6 anos. Estou com um problema com ela para realizar atividades da escola. A professora disse que ela manda os colegas fazer, porém ela não faz. Não tem diagnóstico fechado pela neuro. Fico muito triste, pois ela já conhece o alfabeto, conhece algumas palavras só de ver, mas ainda não lê. O que fazer? Paula Scarpetto, essa pergunta é para você. A gente volta de novo na faixa etária que eu falei que tem sido o gargalo maior da pandemia, que é a alfabetização. Porque essa galerinha passou 2 anos atrás tentando ser alfabetizada online, o que é um grande desafio, tá? Ixi. Porque a criança, para ela aprender a alfabetização, geralmente ela vai pela leitura dos nossos lábios. É onde a língua vai. Então, assim, online é praticamente impossível você fazer isso, fora que a concentração da criança na tela do computador, se não for um desenho ou um filme do qual ela goste, é muito mais desafiadora. Então, tem sido a faixa etária onde a gente tem mais procura para auxílio, né, na área de alfabetização. E ela já falou, né? Ela já conhece as letras. Agora, o segundo passo é fazer a junção das letras, né, em sílabas, para que ela possa ir juntando as palavras, mas que ela fique tranquila de que está na idade ainda de se fazer, que leve-se em consideração esse período que a gente passou e ainda está finalizando, né, e que isso faz parte do desenvolvimento mesmo. Agora, o que me chama a atenção é que ela manda os amiguinhos fazer, né? Então, assim, talvez tenha algo ali de persuasão, dela comandar uma equipe ali de, tipo assim, me ajuda aí que eu preciso. E a vergonha também, né? Preguicinha também, né, gente? Às vezes pode rolar. Eu acho que, além da preguiça, às vezes é vergonha. Porque vê todos os amigos fazendo e fala assim, poxa, eu não sei fazer. Melhor então, assim, né? Criança é algo que você não sabe, às vezes, ao certo que ela está sentindo, né? A gente tem que verificar várias vezes. Mas de falar assim, poxa vida, deixa que meu amigo faça para eu não ficar sem a tarefa sem fazer. Ou porque eu não sei fazer. E aí se sente envergonhada mesmo. Poxa. Paula, a gente viu aqui a Rebeca com 4 anos, lendo fluidamente, assim, admirável. E eu sei que a gente não pode ter esse tipo de comparação, né? De desenvolvimento entre uma criança e outra. Mas existe uma idade em que se espera que a criança já esteja lendo e que a partir dali já pode ser, assim, não, vamos pegar aqui com mais empenho, porque já está um pouco... Se espera que até os 7 anos, né? Que seja a idade limite, assim, de que ela aprenda a ler e escrever. A partir daí, a gente tem que fazer um esforcinho a mais. Aí é diagnóstico mesmo, saber do porquê que ela não aprendeu, o que aconteceu nesse caminho. Tem muitas mães que acabam indo para neuro, psicólogas, para poder, da forma médica mesmo, entender o que é que acontece com a criança. A gente viu na reportagem o exemplo da After School, né? E nas escolas, geralmente, talvez a mãe, enfim, não tenha na cidade, não tenha acesso, quem sabe, a esse tipo de educação. A escola, ela também é responsável por, de alguma maneira, tentar também trabalhar isso com a criança ou não? Com certeza. Na nossa nova Base Nacional Comum Curricular, isso já são habilidades que se esperam que as escolas trabalhem com os alunos, né? Então, a questão socioemocional, a questão de criatividade, criticidade, já é algo que já está na nossa base de educação que deve ser realmente aplicada pelas escolas, sim. Nessa nova. Que tem um tempinho aí, né, também, para implementar, né, Paula? Para adaptação. Tem esse tempo que as escolas vão se adaptar. Mas vamos ver, né? A gente estamos aqui com bastante expectativas para que isso chegue o mais rápido possível. Tem mais uma interação chegando, né, Lucas? Que bom. Tem sim. Pode colocar na tela, saber quem está falando com a gente, ó. É a Laura Ferreira, de Vitória, no Espírito Santo. Meu filho tem dificuldades em aprender contas matemáticas.
Ele diz que não faz sentido e não consegue se dar bem com essa área. Não vou julgar. Que atividades eu posso fazer com ele para facilitar nesse aspecto? A matemática acaba sempre pegando, fala, não gosto. Eu falo, a Saira que apareceu no VT, ela é a mais procurada da escola, porque ela justamente é a professora da área de exatas, né? E aí eu falo, Saira, se eu tivesse tido uma professora como você também na área de exatas, talvez meu mundo de exatas tivesse sido um pouco mais tranquilo. Mas uma das atividades legais, como eu citei, o bolo é uma forma fácil de você, por exemplo, falar de adição, subtração, até mesmo fração. Mas tem uma atividade legal que a gente faz com as crianças na escola, que a gente monta como se fosse um mini supermercado, né? E aí tem vários tipos de leite condensado, vários tipos de achocolatado e cada um com um preço diferente. E a gente dá um valor para elas em dinheiro de papel, né? Falso. E aí a gente fala assim, olha, vocês têm que comprar esses itens da lista, a gente dá a lista para elas e você só tem essa quantidade de dinheiro. Porque eu tô levando ela para a realidade. Ela vai, às vezes, no supermercado com o pai e com a mãe e precisa entender do porquê que a matemática é importante naquele sentido. Então, ela fala assim, poxa, por que será que essa semana minha mãe não comprou aquela bolacha? E, às vezes, nessa conta, ele consegue entender. Boa, Paula. Então, as crianças precisam ali fazer a conta, né? Como se fosse um adulto, para decidir quais são os produtos que ela tem que levar. Lembrando que ela tem que levar todos os produtos da lista. Então, ali a matemática acaba sendo mais divertida e dentro do mundo real, né? Porque a questão que eles ficam questionando é, para que eu vou usar isso na minha vida? A gente até hoje se questiona sobre muitas coisas. Tem essas perguntas aí. Professor de matemática. A gente se questiona até hoje. Por isso que essa base, essa nova lei, né, talvez seja mais interessante, mais atrativa para os estudantes. Porque a gente discutiu aqui num programa... e pelo que nosso especialista comentou, vai ficar mais interessante e atrativo o currículo, né? A grade escolar ali da criança, enfim. Mas muito boa essa dica de levar para a prática, né? A gente vê que quanto mais isso acontece de forma orgânica até, né? É interessante esse aprendizado. Então, assim, vai para o supermercado, é que hoje a gente usa muito a questão do cartão, né? O cartão e tal. Mas separa um dinheirinho aí em espécie para levar o filhote junto e você explicar. Dá mais um pouquinho de trabalho, né? Tal ali, mas você vai conseguir trazer essas coisas práticas. Eu espero, Laura, que tenha te ajudado aí. E você colocar em prática na sua casa, vai dar tudo certo. Essa atividade junto, né? Com a mãe, fazer com o pai, é a pessoa que ela confia, né? É divertido, né? Até mesmo mesada, né? Se a família tiver essa cultura de dar mesada, ajuda muito a criança também na matemática. Então, primeiro na educação financeira, que também é uma coisa muito discutida, de que se tem que aprender desde pequeno. E ele vai saber, quanto eu tenho, se você pode ou não comprar alguma coisa que você deseja, porque você tem aquele dinheiro guardado. Pequenas realizações de tarefas de casa também ajudam a criança a ser incentivada a isso também. Então, arrumar o quarto, guardar os brinquedos, você dá R$1, R$2 ali, e ela vai juntando para que ela realize um sonho, né? Alguma vontade dela também faz com que a matemática seja interessante para ela. E às vezes até tornar a aula mais divertida mesmo, às vezes a mãe ajudando em casa, não sei, dependendo do que a criança gosta, né? Sim. De tornar aquilo mais lúdico e criativo e criar uma história. Eu sei que às vezes a gente está cansada, viu, Laura? Não tem nem mais cérebro para histórias, mas essa coisa de história, inventar uma coisa, sempre funciona muito bem. Não sei qual é a idade aí, né, do seu filho, da sua filha, mas história sempre rende bons aprendizados. Vamos a mais uma interação? Vamos ver quem está chegando? Leia para mim, Luquinha, você está aí. Diana Arantes, de Votuporanga, interior de São Paulo. Olha só, meu filho sabe tudo sobre dinossauros. Também gosto bastante. Ele tem uma facilidade para áreas que envolvem animais. Será que ele pode virar um veterinário um dia ou apenas utilizar isso para memória mesmo? Ele já está gostando ali desse universo, tudo. Já quer se adiantar, quem sabe meu filho vai virar um veterinário. Eu fico impressionada com essas crianças, assim. Eu também tenho um aluno que ele sabe tudo de dinossauro e ele me fala os nomes e eu fico travada, assim, que eu nem sei repetir, sabe? E às vezes pode ser que sim, que ele vá seguir essa área dos animais, ou seja, algum assunto que ele realmente se interesse, né? Então, assim, eu quero estudar biologia, eu quero estudar ciências, que é mais voltado para essa área, e não especificamente que ele será um veterinário. Mas é uma área que ele já tem mais afinidade, né? Que ele vai gostar mais de estudar, com toda certeza.
Ô, Paulo, uma coisa que a gente queria também deixar bem claro no programa de hoje é, assim, uma diferença, né? E se existe essa diferença entre talento e habilidade. O que é um, o que é o outro? Existem diferenças, semelhanças? Não, Fale. no meu ponto de vista, são bem parecidas, né? É que a gente fala assim, a pessoa tem talento, mas ela tem talento porque ela tem habilidade para realizar aquela coisa. Então, deixa eu mudar. É aquela coisa, o dom nato. Sim. Nossa, menino, um dom nato. Nasceu com aquele dom. Aí sim, diferenças. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de ouvido absoluto, né? Que é aquela pessoa que escuta a música e ela sabe reproduzir ao mesmo tempo. Uhum. Agora, tem pessoas que vão para a aula de música e conseguem aprender com facilidade, mas mesmo se ela ouvir algo, ela não consegue reproduzir ao mesmo tempo. Ela tem que ler uma partitura ou algo do tipo. Então, ela tem a habilidade de aprender música, ela consegue fazer essa atividade, mas ela não tem esse dom. Então você já é intrínseco nela, né? Já está dentro dela. Já está dentro dela. Você poderia dizer que nós, né, todas as mamães e papais que estão assistindo a gente pode incentivar os nossos filhos a serem o que quisermos dar para eles, o que a gente conseguir dar para eles, que eles podem ser qualquer coisa quando crescer, qualquer... Sem dúvida. Eu falo não ficar preso nesse negócio, não tenho dom para isso. Não, eu falo assim, que os pais são as pessoas mais importantes, sabe? São as primeiras pessoas que a gente tem como referência de Porto Seguro. Então, quanto mais os pais te dão essa liberdade de você testar e assim, seja você tendo condições de levar ele para várias atividades ou de você em casa fazer essas atividades com ele, que você dedique 30 minutos do seu tempo por dia para ouvir o que aconteceu na escola, para realmente avaliar o que ele está fazendo de tarefa, sabe? Pedir para que ele conte o que ele gosta e você tentar de alguma forma fazer aquilo com ele, seja um passeio no parque para jogar uma bola, seja dançar, às vezes na frente da televisão ligando o YouTube, que hoje em dia a gente tem muito mais acesso a essas coisas, sabe? Sim. É muito importante, porque ele vai se sentir muito seguro e vai falar assim, poxa vida, tipo, meus pais confiam em mim. Então eu posso. Sem dúvida. Olha Lucas. isso. Ela chora e eu também fico como? Aqui todo emocionado, porque eu me lembro, fico imaginando você pensando já no Otto, claro, tudo. Eu quero que ele seja essa criança inseguríssima e que seja o que ele quiser ser. Chama aí a próxima interação. E é muito legal, porque eu vejo a Suzane de perto, tudo com o Otto, sempre filhinho dela, aquele cuidado, aquela preocupação, tudo que ela acaba ouvindo ficar ligando ao filho. Então, realmente, imagino que você ouvindo isso daí, já veio logo no filho. Mas eu vou você ficar imagina quietinho. meu pai e minha mãe. Aí, exatamente. Mas tem gente participando com a gente, mandando a interação, a gente gosta disso. Pode colocar na tela, vamos saber quem está participando com a gente. Jocilene Brandão, olha só. Minha filha adora atividades que envolvam esportes. Sempre tenta fazer uma brincadeira com jogos para incentivá-la em outras áreas. Eu estou fazendo errado ou não? Não, você está oferecendo oportunidades. Se ela vai se desenvolver naquilo, é o que a gente analisa, né? Não é errado você apresentar outras atividades para o seu filho. A questão não dá para forçá-lo a fazer algo que você já entendeu que ele não gosta de fazer. Aí aquilo se torna algo realmente maçante e até traumático, às vezes, para a criança. Pelo que eu entendi, acho que ela usa esse esquema de jogos para mostrar outras áreas com aquilo que ela gosta. Então tá certo, né? Tá certo. É trazer para a vivência mesmo, né? Trazer para a vivência. Porque cada um tem uma aptidão, né? E é bom falar a linguagem, assim, de cada criança, né? E às vezes até os mesmos filhos da mesma mãe e do mesmo pai vão ter gostos diferentes, né? Então, individualizar, personalizar é legal. Eu e a minha irmã somos dois opostos. Eu sempre fui melhor em humanas, ela sempre foi excelente em exatas, né? Lá em casa também é a mesma coisa. Tanto é que a minha irmã fez coisa. Bom, mas enfim, né? O programa acabou, então agora a gente começa a falar de família. A gente quer muito agradecer, né, Lucas, a presença da Paula. Foi um programa, assim, incrível dela trazer não só o conhecimento, mas toda essa sensibilidade e paixão que você tem. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer um pouco dessa história, você trazendo todas essas experiências pra gente, falando um pouquinho mais sobre o tempo. Foi muito legal. Obrigado. Eu que sou muito grata por mais uma vez estar aqui com vocês e sempre que quiserem, só me convidar. Bom saber. A rede social da Paula está passando agora nesse momento, o Instagram dela. Então, se você quiser segui-la para acompanhar o conteúdo, né, o trabalho que ela faz, pegar dicas de atividades que ela tem na escola super chique dela, você absorve. Então, aproveite. Começa a seguir daqui eu não consigo enxergar. Você enxerga aí? Agora enxerga. @P Scarpetto. É isso aí.
E você continue ligadinho, porque tá chegando aí Vida e Saúde com uma semana super especial. Mexa-se. Teru Gouveia, boa tarde. O que você traz de bom hoje? Boa tarde, Suzane. Boa tarde, Lucas. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Mexa-se. Hoje é o terceiro dia. Tem gente que está se movimentando todos os dias, está aproveitando aqui a nossa conversa e também a prática de atividade física. Hoje a gente vai mexer com ombros, pernas e abdômen. Então, a gente preparou tudo isso aqui, olha, para todo mundo se sentir vitorioso, para todo mundo se sentir assim, não, eu vou desenferrujar aqui essa coluna que está travada, e a gente quer que todo mundo mexa o esqueleto, faça atividade física regular. Então, tem papo sobre isso, tem demonstração aqui e tem ainda uma matéria especial com a nossa repórter Ana Mintureta. Hoje ela vai encarar mais um desafio, Mexa-se. E nossa receitinha é um repolho recheado, chique pra caramba. Suzane, pensa nisso aí lá na mesa de casa. Gente, eu amo repolho. Eu sei que muita gente não gosta de jeito nenhum, dá a mínima pra esse gostoso desse repolho, mas eu amo. Você tá sabendo que tá garantido, dá uma passadinha aqui, né? Eu saio daqui e já vou chegando pertinho do estúdio, acabou. Né? Esse menino... Isso, arranjou um concorrente, hein, Suzy? E concorrente, porque, é bom de garfo, viu? E ele é fitness. Eu perguntei pra ele o que ele fez, que ele deu uma emagrecida, né? Ele falou assim, fechei a boca pra carboidrato que não presta, tô comendo bem. Então a cozinha do Vida e Saúde tá aberta pra esse cara. Muito obrigado. Beijo, Teru. Tchau, tchau, Beijo, Teru. até mais. Tchau. E a você de casa? Amanhã tem mais, amanhã tem programa... Amanhã eu tô por aqui? Não, amanhã o Chapolin está por aqui com você, amanhã eu vou viu? receber o senhor Tiago Coelho, mais conhecido como Chapolin. Mas, Lucas, eu sei que a gente vai se ver, né? Na sexta-feira. Sim, exatamente. Amanhã eu vou falar sobre minha pele, minha capa. Vou falar um pouquinho mais sobre esse tempo. E aí? É porque e aí, pela pele se mede a idade, né? É um assunto complicado. Vou ficar aqui bem de olho no programa amanhã, viu? Vai ser tudo certinho. É isso, minha gente. Até amanhã, então. Espero você a partir de 2h30 da tarde. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até sexta, hein? Tchau, tchau.